Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mente Holística Cast. Aqui é um canal onde a gente fala de curas, a gente fala de vida, a gente fala de alegria, a gente fala do ser integral, corpo, mente, espírito. E por vezes eu tenho convidados ou convidadas aqui na minha frente, mas hoje eu estou com uma amiga muito especial que está lá em São Paulo. Nós estamos aqui pelo Zoom. E nós vamos falar assim de temas bem interessantes, principalmente sobre na constelação familiar, que fala sobre a lei do pertencimento. Mas é lógico, né, que dentro do conhecimento que ela tem, que são muitos, ela é uma estudiosa, uma buscadora desde sempre. Então, ela vai falar, e nós vamos falar aqui de bastante coisas interessantes. Então, fique até o final, curta, compartilhe. E eu vou falar com a Dalila Barakat. É um nome especial, diferente, muito bonito, por sinal. E ela está bem aqui comigo. E seja muito, muito bem-vinda, Dalila. Que bom que deu para a gente estar aqui hoje e você ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Isa. É uma honra estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que você começou recentemente. Vejo que já cresceu muito, já fez contatos com pessoas especiais que estão aqui para servir. E você está ampliando o seu servir cada vez mais, assim como eu. Por isso que a gente se encontrou. Quem for assistir, ouvir, certamente também está ouvindo esse chamado de servir, de fazer algo melhor para nós mesmos e para esse mundo, né? É Cumprindo isso. nossa missão aqui. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Entre nós, a primeira de muitas. Com certeza, temos muito pela frente. Eu falo sempre, né, que são quem está na mesma estrada, né, a gente é andarilho dessa estrada e com certeza tem encontros, reencontros e vamos seguir aqui, porque com certeza, né, alguém que não te conhece quer saber quem que é a Dalila, onde nasceu e por que você está nesse caminho, como que foi o seu chamado, enfim esse encontro de você com você mesma e com tanta coisa que pode ser feita de cura e você captou essa energia, né? Como que foi isso? Eu vou contar como é que foi esse meu processo, mas eu gostaria de convidar, Isa, hoje é 21 de fevereiro, né? Hoje é aniversário do meu pai, meu Ah, falecido pai. Esse ano faz 8 anos que ele faleceu, e mês que vem vai fazer um ano que minha mãe faleceu. hum, Esse no meu sistema, dentro do meu aspecto da minha vida. Mas dentro do sistema maior, tem acontecido muitas catástrofes também, muitas mortes, muitas perdas, não sim, só a minha. Então, teve o terremoto há poucos dias, com mais de 40 mil feridos. Teve um terremoto no mesmo local, Turquia, Síria, atingindo o Líbano, inclusive. sim, Ontem, teve essa catástrofe, calamidade pública no litoral norte de São Paulo, entre outras tantas que eu nem tenho conhecimento porque eu não assisto televisão. Não fico vendo e vibrando nessa energia, mas a gente sabe que diariamente acontecem muitas coisas. Então, eu gostaria de convidar você e todos que nos assistem a fazer uma pausa, um silêncio por todos eles. perfeito. Pode ser? Claro, E aí, perfeito, maravilhoso, é isso aí. então, gente, é um silêncio, um minuto de silêncio. Não precisa pensar nada especificamente, não precisa sentir nada especificamente. Em homenagem e honra a todos que se foram através da dor, que se foram por nós, que fizeram muito por nós. E nesse momento, eu convido também quem se sentir à vontade de trazer, ou de cada um de nós, fazer o convite para os nossos anjos da guarda. Os anjos, eu percebo que todas as religiões existem, todas as crenças, é, um, é uma energia que é aceita.
quase universal e unânime. Então, quem acreditar e quiser, fizer sentido, convida os seus anjos para estarem presentes aqui conosco, te acompanhando e acompanhando todo esse planeta lindo, maravilhoso, que passa por desafios. Tragam luz, os anjos de todas as pessoas que se foram, e mostre cada vez mais o caminho da luz. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço, né, estar aqui nesse canal e compartilhando isso, porque a gente sempre sabe, né, que aquilo que a gente busca para a gente, e de uma certa forma ela reverbera, né, aquilo que a gente tem dentro reverbera. Então, que bom fazer esse tempinho aqui, esse momento dedicado, né, às perdas, às dores, e a gente fazer o nosso melhor para levar um pouquinho de luz por onde a gente passar, né? É isso aí. Brigadão por você fazer parte. Então, e aí, Dalila? Bom, Né? agora vamos Isso. para a pergunta que você fez de como começou a minha história. Eu sou a quinta filha dos meus pais, a quarta viva. Tivemos um natimorto entre mim e a minha irmã seguinte. Nasci numa família libanesa, meus pais nasceram no Líbano, eu nasci no Brasil, primeira geração no Brasil, libaneses muçulmanos. E é muito interessante a gente observar, através da constelação, inclusive, os desafios que o imigrante tem quando chega num outro país, né? Uhum. Tudo que ele faz, ele larga, ele abandona em prol, desbrava e cria. E isso pode ser refletido para os descendentes também. Para mim foi refletido muito positivamente, porque eu carrego as duas pátrias no meu coração, então eu sou muito libanesa e eu tenho muito do Brasil dentro de mim. Ao mesmo tempo, desde criança, eu questiono muitas coisas. E o questionar não quer dizer que era uma criança revoltada. Era uma criança buscadora e buscava respostas, né? Então, uma das dificuldades que eu tive é que a linguagem dos meus pais era um pouco diferente. Eles mal falavam português. Imagina Uhum. explicar para uma criança tudo. Então eu perguntava muito, mas por que isso é pecado, por exemplo, da religião? Por que que é pecado? Por que que não pode? Por que que Deus vai punir? Como assim? Se Deus é amor, por que que faz punição? Então eu fazia questionamentos grandes desde bem pequena e poucos conseguiam me responder, Isa. Os Imagino. sheiks são religiosos, não conseguiam. Minha mãe amava minhas perguntas, mas ela não respondia na mesma linguagem. E eu fui buscando, buscando, buscando. Muitos livros eu li. Na minha adolescência, eu frequentei alguns lugares, como o Seychelles, o Rosa Cruz, Uhum. aquela história que você conhece, aquele caminho que talvez você tenha percorrido, muito provavelmente. Sim. Não por desonra à minha origem ou à minha religião, de forma alguma, mas eu queria entender, por exemplo, o jejum, o Ramadã, não me fazia sentido o que me explicavam, era pouco. Como Aham. assim? Vem uma ordem superior divina para a gente jejuar por um mês só para sentir que os pobres sentem? Eu não vou ajudar mais se eu fizer doação a eles? Eu preciso ter esse tipo de sofrimento? E aí eu fui vendo que é muito mais do que isso. Então eu fui buscando essas explicações. Até que eu entrei numa escola filosófica, aos 21 anos de idade eu entrei nessa escola, fiquei por 21 anos. Hum. Então eu passei metade da minha vida lá. E lá aprendi muito, cresci muito como ser, conheci você, conheci pessoas maravilhosas. Fiz parte desse sistema, Sim. dessa instituição, dessa escola por todos esses anos. Talvez, de certa forma, eu ainda faço, eu faço parte do ideal, com certeza, da instituição, não. E de lá para cá, eu tive 11 formações em Theta Healing, que é uma das técnicas terapêuticas que eu amo, que transformou muito minha vida, que quebrou muitas crenças, que me desconstruiu em vários aspectos. Tenho 4 formações em constelação familiar, e constelação dura 1 ano e meio a 2, né? Então, eu Sim. tenho estudado muito a constelação, fiz curso de barra de Access, entre tantos outros, vivências, retiros, já fiz o jejum prânico,
Tanto que me Hum. atraiu o Ramadã, eu fiz jejum prânico de 10 dias, fiquei 10 dias sem me alimentar, e foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Isso vale um podcast só para isso, ou um livro, talvez. Aham. Então, tem a Dalila, essa eterna buscadora, que quer fazer algo de bom com a própria vida e trazer luz. Você disse que meu nome era bonito, né? No começo, na É. apresentação. E aí, e o meu nome, eu vou te dizer o que significa em árabe. Hum. Dalila tem alguns significados. O que eu escolho para mim é aquele que é o feminino de Dalil, que é guia. Então, Dalil é guia o masculino e Dalila seria guia feminina. E o Barakat é bênção. Ó, que Então, lindo. talvez uma guia da bênção, uma guia abençoada. É isso que eu escolho dentro do significado do que é. Alguns dizem que Dalila também é frágil, é mimada. Pode ser isso também. Faz Mas parte, eu né? escolho ser guia. E Barakat é bênção. Abundância. Então, é isso que eu escolho. Eu falo que escolho por quê? Porque isso é muito interessante, Isa. A gente passa. Quem somos nós, né? Uma das Isso, respostas é: nós somos a história que nós contamos com sobre certeza. nós mesmos. Então, Uhum. assim, como assim? Você vai modificar a sua história? Você vai mudar, vai alterar? Não. A história é, como aconteceu, mas nós somos o significado que nós damos para ela. Então, muita gente passa por dores, por perdas, por lutos, por várias coisas, e você pode ficar presa àquela dor e contar a sua vida com muita tristeza, como, por exemplo, essas catástrofes, os terremotos, que aconteceu, ó, ficamos lamentando, chorando pelas vítimas, pelas famílias, ou que oportunidade incrível que a gente está tendo de contribuir, de despertar, de levar esse despertar para mais pessoas. É a forma como a gente entende, reage ou age, é o significado que a gente dá para isso, é o que a gente escolhe, é como a gente vibra e como a gente vive, né? Então eu escolho ter esse significado desse nome para mim e escolho fazer algo de bom com tudo que eu aprendi. Difícil a gente se definir uma palavra, né? Ou Ah, uma com técnica. certeza. É, Nós somos integração de tudo. é. Um pouco da minha história. Então, é porque normalmente quando a gente sabe, né, que a pessoa é buscadora, a gente já sabe até, intui que isso começou na infância. Realmente, os questionamentos sempre nos abrem portas, nos dão respostas, e a cada resposta a gente vai questionando mais, vai criando mais necessidade de aprofundamento e tudo. E aí, como você disse né, de tantos cursos que você já fez, e falando, né, de autoconhecimento aqui agora, a gente sabe que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, naturalmente, se você fez tantos, né, tantos cursos, tanto estudo, aprofundou em você mesma, quer dizer, chega uma hora que a gente fala assim, eu preciso dar, né? Já está, eu sempre falo, já está assim, sobrando, vamos dizer, né, dentro da gente, tanta coisa boa. Transbordando. Exatamente. Então, aí, de repente, você fala assim, vou fazer isso. E dentro desse trabalho que você faz, você começou há muito tempo em atendimento, nesses estudos, como que foi? Profissionalmente, havendo troca, equilíbrio, que é uma das leis da constelação, foi a partir da pandemia. Aham, Assim que eu saí da instituição, que eu fui excluída por esse sistema, vamos dizer, eu iniciei esse trabalho profissional maravilhoso em que há troca e há equilíbrio. Mas como ser, como essência, como alma, eu já servia antes, né? Inclusive sim. dentro da instituição, fazer viagens para dar palestras, cursos e exercícios, e só que a gente se dá muito, e aí quando a gente recebe menos, há um desequilíbrio, naturalmente vai haver a ruptura, e foi da forma que foi que você conhece, que não vem ao caso, mas é interessante porque o tema principal é pertencimento. Nós Aham, pertencemos a vários sistemas aqui, né? E esse era um desses. E o que acontece quando você é excluído de um sistema? Isso acontece, deve ter acontecido no nosso sistema familiar também, por exemplo. Gera desordem nesse aham, sistema, gera uhum, esse desequilíbrio, essa desordem nesse sistema e gera consequências graves. Então,
a constelação familiar, de tudo que eu já estudei hoje, o que faz mais sentido, o que é mais completo e mais simples é a constelação familiar. Você é consteladora também, né? Você Sim, estudou constelação. Então, não é a melhor, nem maior do que nenhuma outra teoria, mas ela é muito simples de é. entendimento e é algo que você sabendo ou não, você concordando ou não, é algo que vai acontecer. É lei, são três leis que fazem parte da nossa vida, assim como a lei da gravidade. Ah, eu não acredito. Aí você pula pela janela e você vai cair, Uhum. porque ela acontece, você acreditando ou não. Essas três leis sistêmicas também acontecem, a gente tendo conhecimento delas ou não. Então, elas facilitam, elas dão outra forma de viver, né? E eu vou citar rapidamente quais são. Primeira é pertencimento, todos nós temos direito de pertencer a um sistema e ninguém deve ser excluído. Uhum. A segunda é hierarquia. Há sempre aqueles que vieram antes, que precederam, e os que vêm depois. Isso é para família, isso é para organizações, para empresas. E essa hierarquia deve ser respeitada de precedência, e de maior e menor. Os pais vêm antes, são maiores, os filhos vêm depois, são menores. E a lei do equilíbrio entre dar e receber. Cada uma delas dá para dar uma aula. Então, eu Uhum. escolhi, por alguma razão, falar mais do pertencimento, que é a primeira ordem, primeira lei, e para mim é a base. O que ela diz? Então, que todos temos direito a pertencer. E a gente pertence a quê? Quais são os sistemas aos quais a gente pertence? Bom, primeiramente, eu pertenço a esse corpo, eu habito nesse corpo, minha alma, esteja aqui ou lá, onde quer que esteja, né? Há várias teorias, não importa. Tem alguém falando aqui por mim, tem algo falando por mim, que habita neste corpo, com essa voz, com esse formato. Esse é meu primeiro sistema físico. O segundo sistema que a gente pode dizer é a minha família. Quem me deu origem aqui na Terra para esse corpo, que constitui esse corpo? Pai e mãe. Eu Uhum. pertenço a esse sistema familiar, querendo ou não, aceitando ou não, pai e mãe biológicos foram os que nos deram origem a essa vida. Então, eles estão sempre presentes, devem sempre ser honrados, considerados, né? Independente de quem eles tenham sido, do que tenham feito ou deixado de fazer. Mas meu pai batia na minha mãe, mas minha mãe me agredia, minha mãe é narcisista, mais isso, mais aquilo. Eles te deram a vida. Uhum. E isso é importante a gente aceitar. Não precisa concordar, conviver, amar, isso não precisa. Mas a lei, a ordem é aceite de onde você veio, porque uma vez que você elimina eles, exclui eles ou não aceita eles, você não está aceitando quem é você, Uhum. que é uma parte deles, é fruto deles, você tem que olhar para a árvore. E atrás deles está quem? Todos os pais, avós, bisavós, tataravós e todas as gerações que vieram antes. Então eu pertenço a esse sistema, o sistema da família Barakat, eu pertenço a esse sistema da família Sacher, que é o sobrenome da minha mãe. Faço parte desse. Independente do que eu faça hoje. Eu posso virar uma assassina, Posso trocar de religião, eu posso fazer o que for que possa ser absurdo considerado moralmente e religiosamente. Não vou deixar de ser a filha deles. Eles podem me deserdar. Você não é mais minha filha. Eu vou continuar pertencendo a esse sistema, querendo ou não. Uhum. É esse direito que nós temos. E aí a gente vai ampliando. Eu pertenço hoje ao bairro Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo. Isso aqui é um sistema do qual eu faço parte. Então, se acontece algo com os meus vizinhos, se acontece algo no prédio vizinho, eu sou corresponsável por isso, né? À medida que a gente vai ampliando o nosso nível de consciência, a gente vai ampliando quais são os nossos sistemas dos quais a gente faz parte, até onde a gente é responsável e até onde nós estamos integrados. Faço parte do Brasil, aí clubes, organizações, instituições, igrejas, tudo isso são sistemas, comunidades, são sistemas dos quais a gente também escolhe pertencer aqui na Terra, né? Então, eu faço parte da comunidade árabe, faço parte dos muçulmanos sunitas do Brasil, isso eu. E tem gente que faz parte da igreja X, da instituição X, perfeito. Tudo isso é sistema que você pertence. O que mais? Eu faço parte do sistema do planeta Terra. Eu estou habitando aqui. Hoje vivo aqui. Então, eu sou corresponsável por tudo que acontece no planeta Terra. Então, eu sou corresponsável pelas catástrofes, pelos irmãos que estão
no litoral norte, sem energia, sem comida, sem sanidade básica, e eu tô aqui, privilegiada, falando com você, com ar-condicionado, luz, privilegiados. Tem gente que vive em guerra, Rússia, e nós estamos aqui. Uhum. Então, quando a gente aumenta a nossa consciência e o nosso nível, o nosso grau de corresponsabilidade, eu digo co por quê? Porque eu não sou responsável por tudo isso, né? Há um criador, independente do credo, da religião, há algo maior regendo tudo e todos. E nós somos uma partezinha, um grãozinho, que fazemos parte também. Então, o que eu posso fazer para colaborar, para contribuir, para melhorar, uma vez que sou privilegiada hoje em estar aqui agora? Então, esse é um questionamento que eu sempre tenho, Isa. O que eu posso fazer, né? Eu posso... Bom, mas então os sistemas são esses, deu para entender. Uhum. Então, o que eu posso fazer sabendo disso, conhecendo isso? Eu posso fazer, por exemplo, com relação às catástrofes. Doações, como eu contribuí para a Turquia, eu vou fazer novamente, e compartilhei nos meus stories também, um Pix, uma instituição confiável, que está ajudando o litoral norte. E assim, se cada um de nós fizermos, vamos estar contribuindo uma partezinha. Que mais? Enviar cura, enviar amor, rezar, orar, meditar, realmente fazer a imagem, porque a gente sabe que o que a gente pensa, a gente vibra e cocria. Então, criar algo de positivo. Se eu ficar assistindo noticiário, se eu ficar vibrando na tristeza, na dor, o tempo todo, sofrendo por tudo aquilo, você está dando energia e vida para isso. É. Então, não está contribuindo. Se a gente ficar sofrendo junto com eles, a gente não consegue ajudar. Você sabe porque você também é terapeuta, e o terapeuta tem empatia, tem compaixão, mas ele não se identifica com a dor do paciente. Uhum. Se você se identificar com essa dor, se você sofrer junto, você não consegue ajudar. Não É. consegue tirar de lá. Então, não é que a gente é mais ou maior. A gente só não se identifica, porque senão você fica preso também. Tem que olhar de fora. Então, quando a gente amplia para o macro, né? Ah, eu sou a Dalila, eu vim dessa família, dessa comunidade, desse sistema, desse bairro, desse país, estou no planeta Terra. E mais, se a gente ampliar, tem o sistema solar, esse sistema solar, e assim vai. Uhum. Isso vai ampliando o nosso grau de consciência, nosso grau de responsabilidade, de atuação e de desapego. Hum. Porque o apego é paixão, você acha que é só aquilo, né? E aí você sofre por aquilo. Então, o desapego é algo que eu trabalhei muito também, porque eu fui excluída de um sistema que era importante para mim, eu sou grata por isso, mas a gente fica, puxa, mas e agora, né? E os meus Uhum. amigos, quem vão ser? E agora eu vou pertencer ao quê? Meus pais se foram, minha base, minha origem, meu grande amor, e agora? Eu sou filha de quem? Você vai perdendo base quando você vai mudando os seus sistemas, né? As suas referências. É como se você perdesse uma base. Mas o que isso faz a gente voltar? Para esse sistema, para o nosso centro. Quem eu sou? Uhum. Eu já tive tudo isso, eu recebi tudo isso dos meus pais, dessa instituição, de outros lugares, de outras comunidades, da quais eu fui mais ativa e hoje menos. Tudo isso me engrandeceu, me ensinou, e o que eu. E tá tudo aqui dentro de mim, todos estão vivos dentro de mim. O que eu vou fazer com isso agora? Então, o que eu posso compartilhar do que é meu é que eu sempre volto para Deus, para o Criador, porque Ele que está sempre presente em tudo isso, né? E sempre agradecer. É Como a muito. gente, como a gente pode, então, só para concluir esse Hum. raciocínio, contribuir, como a gente pode servir, vibrando alto. Vibrando alto. A gente pode sentir dor, pode sofrer, pode identificar um apego aqui, outro apego ali, mas se você ficar só nessa vibração, você não vai sair desse lugar e você vai ficar Uhum. com quem mais estiver agarrado às pedras, né? Naquele livro. Richard Bach, eu amo, leiam. Eu li todos os livros de Richard Bach. Esse é o Ilusões, se não me engano, mas são todos maravilhosos, leiam. Ele é muito fora da caixa. Então as pessoas vivem agarradas às pedras. Quando você vê que tem vida fora dessas pedras, além dessas pedras, existe vida fora,
Você consegue trazer essa vibração para essas pessoas. Olha, de todos esses sistemas que a gente conversou, qual deles, agora um pensamento estoico trazendo daqui, que é muito Uhum. prático, qual deles está sob nosso controle? Meu bairro não está sob meu controle, a Turquia não está, Ilhabela não está, minha família não está. De todos os sistemas dos quais eu pertenço, o meu corpo está sob meu controle, e somente eu mesma, meu corpo físico, emocional, mental. Então, eu entendo que o que cabe a nós, além de fazer doação, orar, rezar, é cuidar de nós. Cuidar de nós mesmos, do que nós pensamos, o que que eu vibro, o que que eu escolho vibrar, o que que eu escolho assistir na televisão, que livro eu escolho ler, com que pessoas eu escolho conversar, que assunto eu escolho conversar. Essa é a melhor contribuição que a gente tem para dar para todos os nossos sistemas, é vibrar alto, é refletir o que que eu estou fazendo e como pode ser melhor. Ah, assiste comédia, assiste uma palhaçada, legal, se distraia, se divirta, tudo bem. Mas se vive só isso, vou pular carnaval. Vai se divertir, não tem problema. Mas você vai aplaudir essas fantasias que estão usando? Você viu, Isa, o que Não, fizeram esse ano? não vi. Colocaram. Sabe, gente, a gente tem que ter discernimento, né? Do que a gente vai compactuar. Então, eu também não vi, mas tem o Cardoso, uma pessoa interessante que eu estou seguindo no Instagram, e ele mostrou, porque eu não tenho assistido nada de carnaval, nem fui. Algumas escolas mostraram, falaram que estão falando sobre. O tema seria liberdade religiosa, mas colocaram assim, ao invés de colocar, por exemplo, São Jorge, Hum, colocaram o dragão. Sabrina Sato se vestiu de dragão, que hum. simboliza coisas ruins, demoníacas, né? Porque São Jorge não matou o dragão justamente porque ele estava fazendo o mal. E aí outras pessoas se vestiram de demônio, de diabo, de não sei o quê, e gente aplaudindo, achando bonito, sabe? Pessoas totalmente inconscientes, não percebem o que estão fazendo. Nem quem botou a fantasia deve ter se ligado o que está Hum. fazendo ali, vibrando, e nem as pessoas que estão assistindo. Eu não enxergo maldade nas pessoas, eu enxergo níveis de consciência. Então, nível de consciência baixo, mas a gente precisa parar para pensar. O que eu estou aplaudindo? Eu estou sendo compatível com isso, corresponsável disso? Então, eu não assisto, eu não É, aplaudo. então, é porque nós estamos realmente vivendo esse momento de seleção, né? Separação do joio e do trigo. Isso aí já foi falado há tanto tempo, né? E realmente está acontecendo agora. E essa ampliação de consciência, eu vejo que quem realmente está, né, tem essa consciência ampliada, ela virou-se, se tornou uma prestadora de serviço, vamos dizer assim, como terapeuta, palestrante, para falar dessa, sabe, desse momento realmente. Por quê? A gente pode fazer escolhas, como você falou, é nível de consciência e tudo. E a gente contribuir com tudo isso que você falou, é perfeito, exatamente. Como a gente sabe lá no avião, né? Cai a máscara, primeiro a gente põe o oxigênio na gente e depois vai cuidar de quem está próximo, né? E é lógico que o próximo ele é aquilo que você falou, que está lá na Turquia, está lá, né, onde está a guerra, enfim, é tudo isso, a gente entender esse movimento. E nas pessoas que hoje também buscam o terapeuta, porque por vezes a pessoa fica com suas dores, fica lá, né, sofrendo, vamos dizer assim, com dúvidas, questionamentos, e por vezes não vão atrás de uma ajuda, né? Esse canal aqui, ele serve também para isso, né? Para mostrar tantos estudiosos, tantas pessoas que prestam esse serviço com o coração pleno de amor, de carinho, de cuidado realmente. E aí eu vejo, né, que você também é uma socorrista da paz, sabe? A paz está pedindo socorro, a paz bate na porta, bate nos corações, e nós estamos vivendo exatamente esse momento. Como eu vou contribuir com isso? Prestando esse serviço que você presta, né? Lógico. Agora, falando do pertencimento dentro das constelações, você, assim, atende já, obviamente, e você tem algum caso assim, para você contar, sabe, do entendimento da pessoa, de uma mudança, uma virada de chave, com esse trabalho que você presta, esse serviço que você presta? Tenho vários, Eu vários, imaginei. vários. Vamos escolher aí um pouquinho. Ah.
lembrar, assim, de alguns dos mais impactantes. Então, primeiro, talvez contar como é que eu trabalho, né? O que eu faço exatamente hoje. Então, eu chamo de mentoria, porque eu faço um acompanhamento da pessoa, eu não só constelo e largo a pessoa com aquelas informações, ela vai embora mais perdida algumas vezes, Sim. com tanta coisa que é revelado ali e sentido. Então, eu faço uma mentoria de no mínimo 3 sessões, a mentoria individual, onde eu preparo a pessoa para a visão sistêmica, onde eu capto dela como que está a vida dela, o que está bloqueado e o que ela espera daquilo. Então, a gente vai preparando a pessoa, trazendo a consciência, que é a grande palavra, né? É. Iluminando e trazendo um novo significado. Também a gente falou aqui sobre os fatos, sobre a história dela. 3 sessões é pouco para isso, mas é o mínimo. E Uhum. aí, sim, a partir daí dá para constelar. E depois tem a opção da mentoria avançada, que são mais 10 sessões, bem completa, onde é possível ressignificar, reformular, inclusive, metas e objetivos para a vida. Então, eu misturo, né, Uhum. técnicas de coaching, de theta healing, de constelação e de meditação. Para quem é muito ansioso, a gente faz mindfulness, aplica várias técnicas junto. Como projeto, eu tenho a mentoria avançada em grupo, que eu vou lançar provavelmente no próximo mês já, disponível para várias pessoas ao mesmo tempo, com dinâmicas, vai ser muito legal. Dentre as individuais que eu já atendi, tem uma que eu lembro agora, que a menina veio com uma questão de relacionamento, tem problema com relacionamentos, não consigo me relacionar com ninguém, porque eu dou e a pessoa não me dá nada, eu não recebo nada. E eu fico com raiva, e eu começo a cobrar, e fico com muita raiva. E a raiva dela, quando ela falava, ela sentia aquela raiva. Aham. Tanto que eu senti, o seu tema não é os relacionamentos, é essa raiva, que talvez não seja nem sua, tá sendo fiel a alguém. Às vezes não dá nem para falar a pessoa porque ela não entende, mas quando a É. gente coloca os bonecos, e eu coloco os bonecos de forma oculta, eu não falo quem é quem. Eu falo, escolha o 1, o 2, o 3, e eu vou posicionando. Ela vai posicionando, eu vou fazendo a leitura, Uhum. e ela vai captando as emoções, as sensações, de acordo com os movimentos que é feito nos bonecos, né? Uhum. E a gente descobriu ali que ela estava sendo fiel a um avô, cujo nome ela nem lembrava, Uhum. que era um imigrante italiano e que tinha sido muito ruim com a avó, o ruim, né? Coloca entre Sim. aspas, porque o que é bom, o que é ruim, e tinha cobrado muito do filho, que saiu de ordem hierárquica, o filho e o pai. Enfim, ela não sabia o nome do avô, não sabia nada dele, e ele tinha muita raiva porque ele estava sendo excluído do sistema. Uhum. Nem o nome ela sabia. Ela não Uhum. considerava o avô, o pai dela, que é o filho, tinha raiva do próprio pai, porque estava invertendo a ordem, né? Ele Sim. cobrava do filho coisa que o filho não poderia oferecer como filho. Então estava super emaranhado ali. E ela tinha, na verdade, fidelidade cega ao avô excluído. Então a gente trouxe a inclusão desse avô no sistema, sem ela saber que era o avô. Só no final eu revelei. Uhum. Ela foi sentindo empatia, ela sentiu a dor dele, ela sentiu as necessidades dele, ela viu as virtudes de um cara que veio de fora, de longe, que conquistou e que ofereceu e que se doou. Então ela foi enxergando as vantagens de ter tido esse avô e o que ele viveu. E com isso foi mais fácil depois incluí-lo. Porque se eu chego de cara, muitas vezes na anamnese, na conversa inicial, eu já identifico qual é a Uhum. raiz da dor da pessoa. Sim. Na hora. Daria para eu falar, mas eu falando, igual eu faço nos stories, às vezes eu faço perguntas e respostas e eu já dou a resposta para a pessoa como uma possibilidade. Às vezes não faz, até faz sentido, mas não transforma. Por quê? Porque fica só aqui. Na É. constelação, a gente trabalha aqui. E eu justamente não revelo, eu faço oculto para que a pessoa não trabalhe aqui. Ah, esse é meu avô, então isso. Então, você não sabe. Desidentifica de tudo e só usa aqui. Aí depois eu trago as informações e a gente junta. Uhum. Fantástico, é transformador. A menina saiu muito mais leve. Ela falou assim: Olha, ainda não me relacionei com mais ninguém, mas eu tô tão feliz, tão plena, me sinto tão inteira, porque eu tô honrando uma parte minha que eu não reconhecia. E é isso que vale, sabe, Isa? Aí, claro, eu teria que dar continuidade para entrar nessa parte de relacionamento. Uhum.
A gente marca um retorno. Então, eu tô falando dela porque foi recente. A gente marcou até o retorno. Mas a sensação pós imediata é muito fantástica e muito mágica. E esse é um caso de pertencimento. O cara estava sendo excluído. E é legal que a gente percebe bem na hora que a pessoa, a diferença, né? Quando a pessoa chega e quando ela vai. É como se fosse, né, realmente um bálsamo, sentir aquilo e trazer para o lugar certo, se observar em relação a tudo. Eu acho também sensacional essa terapia, esse movimento, né, na alma, realmente. Eu acho fantástico. Movimento de alma e são fatos que estão no inconsciente, né? Ela não percebia, não sabia. Então tem gente que faz anos de terapia e é muito legal, porque traz você articula com os elementos que você já tenha e o psicólogo ajuda a ordenar e trabalhar com isso. Mas esse tipo de terapia breve e profundo, a gente entra no que está no inconsciente, no campo Uhum. inconsciente, campo morfogenético. E aí dá para fazer um outro tipo de trabalho complementar, aquele que também é importante, mas que eu me identifico muito, que é fantástico. Transformador. E é legal, né, quando, assim, como você, que tem muito conhecimento, aliar um ao outro, trazer, né, para o momento ali, para aquele movimento no atendimento, todas as terapias que você conhece, usar o conhecimento, né, que você já tem e já pratica, quer dizer, já vem naturalmente na sua consulta, não é? É interessante porque eu acho que junta muita coisa. Então, não Sim. tem como não ter o resultado, um movimento feito ali, né, em qualquer das partes. Às vezes, você falou em oração, né, em rezar, orar. Às vezes, a pessoa, naquele momento que ela recebe, né, esse entendimento do que está falando realmente na oração, na reza, ela integra, ela se alia, né, a energias superiores. Então, com certeza, também é um movimento muito importante que o planeta precisa, né? E as pessoas de um modo geral, né? E colocar, né? E colocar isso numa consulta é sensacional também, né? Sabe que uma das minhas metas e missões é não só trazer esse conhecimento, essa intuição que eu tenho, intuição aliada às técnicas para ajudar o paciente, senão também mostrar, e isso vai ser minha missão na mentoria em grupo, mostrar que todos têm esse potencial. Você não precisa Isso. estudar tudo que eu estudei, todo esse caminho que eu percorri, para você conseguir ouvir mais o seu coração, ouvir mais a sua intuição. Como você falou, as pessoas sonham. Então, o que quer dizer esse sonho? Vamos dar atenção a esse sonho. Esse sonho pode ser uma grande mensagem. Uhum. A pandemia que nós tivemos foi uma grande mensagem também do Criador, assim como o que estamos vivendo agora. Tudo é mensagem, saber ouvir, saber escutar o macro, saber escutar o que tem aqui dentro. E isso todos estamos aptos. As crianças são muito aptas, Sim, são muito sensíveis, porque elas vivem na frequência cerebral teta, né? sim. Até os 3 anos, depois em alfa, e só depois que vira a adolescente é que começa a entrar em beta e começa a fazer os julgamentos, mas todos temos esse potencial. Então, isso também eu acho muito legal, que as pessoas saberem que elas não precisam da gente como muleta eterna, a gente está ali Uhum. para acompanhar, para fazer essa mentoria, para ajudar, para mostrar um pouco do caminho que a gente já vê, mas que é possível ela com ela mesma. Então, ajudar a preparar as pessoas, isso eu gosto. Saibam, quem estiver assistindo, estiver ouvindo, você tem esse poder pessoal, essa capacidade de ouvir, de enxergar, de saber exatamente o que fazer. Só está adormecida. Observar os sinais, né? O que eu estou sentindo, eu estou fazendo algo que eu estou, é por mim ou é por outros, né, que estão me colocando naquela posição, como eu me Né? posicionar, como eu ser assertiva, é um autocuidado realmente, né, com o que a gente pensa, até como a gente vai dormir, como que é que, para a gente entender que amanhã tem um dia melhor, né? Enfim, esse preparo para sonhar, inclusive, né? O Jung deixou muita coisa legal aí dos sonhos e eu acho que é isso, a gente fazer uma leitura,
do movimento, sabe? Dos planetas, movimento do céu, movimento interno, externo, enfim. É isso, é se auto-observar, observar o entorno. Não tem como, assim, na verdade, é só um hábito, um novo hábito, para mudar, né, o hábito antigo. Então, realmente é difícil. Não é simples. Aliás, é simples, mas não é fácil. A questão da gente ficar se observando, prestar atenção, né? Em relação às constelações, por exemplo, como que é a pessoa chegar para buscar, né, uma terapeuta que facilita a constelação? Eu vejo que é isso. A vida está dando alguns movimentos que não está bom, você está sentindo alguma coisa que não, né, a vida não está andando em várias áreas, então é isso, está aí. Né? A Dalila, que depois nós vamos deixar aqui também, né, o Instagram dela para as pessoas que quiserem. Eu vejo que é isso, sabe? A disponibilidade de dar essa ajuda, né? É isso. Embora a gente fale, né, que não precisa tanto estudar, mas eu vejo que quem se prepara, como você, a gente vê que é bem preparada, é isso, sabe? Passa uma autoridade, passa aquilo que você já aplicou na sua vida também, né? Então, alcança mais, com certeza, né? O bom terapeuta é aquele que já se curou antes, porque não dá para a Isso. gente curar as pessoas ou ajudar as pessoas se a gente não se ajuda, né? Só porque eu li um livro, porque eu tenho não sei quantos certificados, eu estou apta para ajudar. Eu entendo que não. E esse entendimento vem como chama aquele médico grego bem antigo, esqueci agora o nome, e ele já dizia isso também. Então é natural o buscador passar por perrengues, como dizem hoje em dia, ou É, desafio, faz parte. Até relacionamentos abusivos é algo que eu comentei numa live recente. Por que eu atraí isso? é. Por alguns motivos, mas um deles é para justamente saber, não o único, mas um deles é saber como é que são esse tipo de relacionamentos, como é que se vive, como é que a pessoa se sente, Uhum, para poder ajudar melhor e tirar as mulheres desse patamar, porque não é o que elas merecem, e não é julgando o abusador, porque ele está no nível de consciência baixo, ele precisa de é. cura também. Mas se você atraiu, você também precisa de cura. Então vamos todos nos curar, sabe? Cada um leva a luz para o outro, dá força, vamos de mãos dadas todos ao encontro da luz, ao encontro do Criador um dia, ou mais perto dele possível. Isa, quanto tempo a gente tem ainda de gravação? Ah, deve ser mais ou menos uns 10 minutos, 15, máximo. Eu queria propor uma dinâmica, pode ser? Pode, Dentro desse tempo, pode ser? pode, vamos fazer do seu jeito. Você é a convidada. Vamos lá. Obrigada, viu, pela liberdade aí. É fundamental de ter liberdade, né? Não, se você tiver mais alguma pergunta, eu estou totalmente à disposição, senão eu vou propor de fazer um exercício, todo mundo, com bonecos, ó. Sim, não, na verdade é isso. Nós estamos falando aqui para as pessoas que nos assistem, né, que vão nos assistir. Eu vejo que Ah, quanto mais, né, puder contribuir para elas entenderem, inclusive, né, mais sobre o movimento da constelação, que deve ser isso que eu imagino que você vai fazer, é importante, porque muitas pessoas não sabem, não sabe, ficam receosas de se aproximar, né, dessa terapia. Então, é muito legal mostrar realmente, abrir, colocar prática, né? luz. Hã? Mostrar na Na prática, né? Um prática, pouquinho. exato. É. Então, vamos. Então, vou convidar todos que estiverem assistindo agora, que forem assistir, inclusive você, Isa, inclusive eu vou fazer. Sim, Vou segurar aqui com a minha mão, geralmente não é assim, mas para que fique a altura da câmera aí, eu vou segurar com a minha mão, e não é uma constelação, é um movimento sistêmico. Já vai dar para perceber o que funciona e o efeito. E é dentro do tema. ok. Então, assim, nosso tema é o pertencimento, e o não pertencimento é o quê? A exclusão, né? Então, excluídos são aqueles que cometem algum ato julgado pelo sistema como ruim, errado. Por exemplo, quem comete crime.
é excluído do próprio sistema, da própria família. Às vezes, alcoólatras, pessoas viciados químicos são excluídos. Pessoas não falam que existem. Não, você viu que quando você me perguntou, eu falei assim, eu sou a quinta filha dos meus pais, houve um natim morto. Eu estou incluindo o meu irmãozinho que eu não conheci, mas Hum, teve nome, é o sim. Yusuf, o Ramo. Então, abortos geralmente são excluídos pelos pais, por quê? Porque gera muita dor, então eles preferem esquecer. Aquele papo de vira a página, esquece, isso aí não é sistêmico, vai gerar mais dor mais para frente. Não é Uhum, vira a página, esquece, é olha, com honra, inclui, agradece. E assim você segue mais forte, mais inteiro, você e o seu sistema. sim. Então, incluídos são pessoas que cometeram crimes, pessoas que são dependentes, químicos ou de álcool, de vícios, abortos, Abusadores, né? os próprios abusadores, isso a gente fala do sistema familiar, fora dos outros sistemas, né? Então, pessoas que foram infiéis, Sim. exclui também, por exemplo, tem pessoas que têm que sofrem infidelidade, têm amantes. Ou casam, ou não casam com o amor da vida deles, ou são noivos, não casam com o amor da vida deles, casam com outra pessoa. Se o sistema não inclui essa pessoa, ela faz parte do sistema. E aí ela pode, às vezes, tem muitos casos assim, de que o cara era noivo ou teve uma primeira esposa Uhum. e filhos. Não, nem teve filhos, vai. Só teve uma esposa, uma amante, uma noiva, o que seja, um grande amor. E não fluiu. Ele se casa com uma outra pessoa e tem filhos ali. Se essa pessoa anterior, esse amor, não for incluído, se ele for excluído, às vezes a própria filha dele e de outra mulher carrega a dor dela, até Uhum. incluir. Isso eu já constelei. Isso eu constelei. A menina também tinha muita raiva do pai. E ela fazia tudo pela mãe. Tinha problemas de relação com a própria filha. Que eu encontrei? Que precisava ser incluída. Uhum. Uma grande amor do pai. Ela estava defendendo essa pessoa que ela nem conheceu. É muito forte. Então, todos esses fazem parte do nosso sistema e podem estar incluídos. Portanto, ainda que você não tenha consciência, alguém no seu sistema familiar pode estar excluído, e é para isso que a gente vai olhar, tá? Eu Ok. vou convidar todos nesse momento para visualizar aqui é você Sim. e aqui é a pessoa que provavelmente foi excluída e você nem sabe ou sabe do seu sistema, excluída por você ou por antepassados. Então, primeiro olhem para esses dois, façam uma respiração lenta e profunda. É só para entrar em contato, é só para entender e sentir como funciona. Respira, olha para esse amarelo ou dourado aqui. Uhum. Esse é você. De frente para a pessoa que está excluída do seu sistema, olha e tenta identificar que sensações e percepções surgem aqui no amarelo, em quem é você. Você consegue ver essa pessoa à sua frente? Consegue sentir? O que você sente? Se entrega para o momento, para essa oportunidade, respira. O que você sente? Tem vontade de fazer algum movimento corporal representando essa sensação? Se tiver, faça. Agora, vindo para esse daqui, se identifique com esse, respire mais uma vez, e você é esse. E sem grandes mistérios ou dificuldades. A primeira coisa que vier à mente, que vier para o seu corpo, para uma primeira sensação, e diga se você vê esse. O preto vê o dourado, vê o amarelo, o excluído vê você, consegue enxergar? Como é que ele se sente? Que movimento corporal, postura ele tem vontade de fazer? Para mim, a minha sensação é como se fizesse assim, ó, de tanta
amargura, tristeza, tanto desespero, tá fraco e cai. Essa é a percepção que eu tenho. Mas que não é só do meu campo, é do campo de todos que estão aqui agora. E agora, voltando para o amarelo, o que ele sente ao ver esse movimento do preto? Eu vou sugerir algumas frases, se fizer sentido, vocês repetem mentalmente comigo. E é assim, eu vejo você, eu sinto a sua dor, sinto muito pela sua dor. Minha sensação é que imediatamente esse preto já se levanta, ele sente mais forte. Ele está sendo visto, de certa forma acolhido. E quando o amarelo diz, você faz parte, esse aqui fica grande e forte. Ele se aproxima. A inclusão se faz, acontece através do amor que existe no sistema e da aceitação. Quando esse aceita que há algum excluído, diz sim, naturalmente, imediatamente acontece essa reorganização no sistema, dizendo que esse faz parte. Vou dar mais alguns segundos para vocês terem as próprias percepções, sensações. Tem um filme que mostra isso muito bem, filme infantil, esse da Disney. Divertidamente? Esse fala muito também, mas é o outro, aquele que fala, não falamos do Bruno, não, meus enteados amavam. Assisti várias vezes com ele. Como chama? Lembra, Isa? É o mais Lembro. recente, divertidamente. Justamente, eles não falavam do Bruno, ele era excluído. E a família só funcionou de forma saudável quando reincluíram esse tal do Bruno, que era o tio da menina. Ninguém lembra, gente, o nome desse filme? Mas isso mostra exatamente isso. As pessoas não olhavam, não falavam do Bruno, tinha até uma música para excluí-lo, e a família tinha força, poder, fazia mágica, acontecia mágica, todo mundo ia assistir às festas deles. Mas a casa foi ruindo, literalmente. A mansão onde aconteciam os eventos foi ruindo, ruindo, ruindo. E uma das meninas que achava que não tinha poder, o poder dela foi incluir o tal do Bruno na família. E aí tudo se restabeleceu. Então é maravilhoso. Uma outra forma da gente completar esse movimento é visualizar nessa mão você e nessa mão o excluir. Então, lembrando, ainda que você não saiba quem possa ter sido excluído do seu sistema, considere que provavelmente houve. E este é você. Imagina como se fosse um arco-íris, duas pontas de um arco-íris. E aí você vai juntando você e o excluído, ou várias pessoas que foram excluídas. Junta todos aqui da mão esquerda, visualiza isso, faz isso fisicamente por fora, mas faz por dentro de coração. E vai aproximando uma mão da outra, uma mão da outra, no seu tempo. Até que elas se juntam, se unem, e o que estava fragmentado fica um só. É um só sistema. Todos fazem parte, todos têm direito de fazer parte. Que bom que você, eu, você, quem estiver assistindo,
tem a oportunidade de gerar esse equilíbrio para o sistema. E dar a oportunidade, oferecer essa oportunidade para os demais. Todos vão perceber e vão sentir isso? Às vezes não. Mas você está fazendo a sua parte. E se a gente vai percebendo, né, a energia do encontro aqui, ó, é incrível, a gente sente uma energia, né, de atração. Realmente, todos somos um. Entender isso, né, essa dinâmica realmente do planeta, do sistema solar, de tudo que existe, nós somos integrados, seres integrados, né? E é isso. Que bom, mais uma oportunidade de fazer isso, né? Essa dinâmica aqui. E eu espero, assim, né, que mais pessoas realmente façam essa dinâmica, porque, como eu também já estudo, né, a constelação, eu já entendi que quando eu excluo, eu fico mais pobre. Quando eu incluo, eu fico mais rica. A riqueza não financeira, mas de um modo geral, né, de tudo, de bênçãos, de alegria, enfim. Então, assim, né, em qualquer movimento da sua vida, inclua, inclua, inclua. Inclusive a dor, Isa, eu falo muito disso, quando as pessoas, como lidar com as emoções, né? As emoções chamadas negativas. Então, quando a gente falou a primeira vez, agora no final do ano, e ainda estou de luto, mas eu estava numa fase de luto de muita dor, porque era luto da minha mãe, era É, luto de um casamento, era luto de uma Dalila que não existe mais, que não vai mais existir, era luto, era desconstrução e luto acumulados, juntos. E eu me permiti viver essa dor, e eu compartilhei isso com o pessoal. Você já está livre? Não, é uma dor que vai se transformando, se transmutando à medida que você olha e inclui. Então, quem isso, tem raiva, quem está com muita raiva, quem está com muita tristeza, aceita isso, não vira a página correndo, porque você vai repetir a mesma página, vai ser o mesmo livro. Para você escrever uma nova história, precisa olhar para aquilo, encarar, entender o que tem para nos dizer, entender qual é a mensagem daquilo, entender o que você precisa fazer a partir de agora de diferente para atrair sensações, emoções diferentes. Então, incluir não é só pessoas, é incluir as dores, as emoções, as experiências. Quando você foi excluído de algum lugar ou de algum momento, inclua isso, você mesmo, isso. né? É É, olhar, exatamente. Aí fica mais rica mesmo, fica mais inteiro. Você não vai deixando partes suas da sua história nos lugares e com as pessoas. Ninguém tem esse poder. é, Os exato. fragmentos nossos que ficam, a gente traz de volta quando a gente trabalha nossas dores e Integra, né? transforma, Tomar integra. chá com a dor. Eu falo que é assim, né? Você vai sentar ali, tomar um café, perto da natureza, no mar, qualquer lugar que você tiver, mas assim, vamos tomar um chá, vem cá. Aquilo aconteceu e tal, e fica ali, chora as dores, passe, né, pelo luto realmente, é importante, porque aí a vida fica mais leve quando a gente realmente se encara, né? Porque ela não vai trazer surpresas aí mais para frente, porque com certeza a gente tropeça nela se a gente não resolver. Ela volta, né? Então ela volta de em outro momento, por vezes, né, até mais forte para a gente acordar, para a gente ampliar a consciência. Então é isso. E eu vejo que esse café que a gente tomou aqui, né? Foi muito importante, muito legal. Eu acho que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvirem vão entender, né, um pouco mais de constelação, um pouco mais de como se melhorar, né, buscar através da constelação a terapia realmente breve, né, e que se a gente tem realmente vontade de se curar, é um caminho muito, muito especial. E é isso, Dalila. A gente poderia ficar mais, muito mais, lógico, né? Mas é Pode um. pegar uma outra palavra, a gente usa, eu uso muito essa palavra cura, uso muito, mas as pessoas falam, mas eu não estou doente, não percebem, né? O quanto estão doentes. Então, além de se curar, é se empoderar. Porque se você acha que está tudo bem na sua vida, maravilhoso, mas dá para ficar muito melhor. Dá para você ser dona de si, ou dono de si, ser autora da sua própria vida. Você não vai mais só repetir a mesma página. Você vai escrever isso junto com o Criador, mas você vai co-criar a sua vida.
Você vai ser a autora, o personagem principal, protagonista da sua vida. Uhum. Quando você trabalha o autoconhecimento e uma das formas é através das terapias. É isso, um convite para todo mundo. É isso aí, Todos são ó. bem-vindos para eu acompanhá-los nesse processo. Uma partezinha da sua história. E a mensagem tá muito dada, tá bem dada aqui para todos, né? Esse final aí do empoderamento, eu vou, né, pegar essa palavra aí também para minha vida, porque é realmente, quando você fala em poder, né? Todos nós queremos esse poder. E o poder de ser a gente mesmo, de manifestar quem a gente é no meio mais favorável, contribuir, né, com tudo que a gente pode de melhor, aí é o melhor dos mundos, né? É isso. Então, um beijo, até sempre, até breve, até qualquer hora. E a vida segue, né? Bom revê-la, bom reencontrá-la. Assim que vier para São Paulo, me avisa, a gente programa um dia inteiro juntas e me programo para ir para Goiânia, ou sabe-se lá onde a gente vai se encontrar por aí, no Egito, onde quer que Isso, tô planejando aqui seja. também. Agora já vou também em outra viagem, em buscas, né, também de aprendizados maiores. E é isso. Vamos trilhando esse caminho para entregar Quanto o mais, melhor. quanto mais autoconhecimento a gente tem, né, Isa? E quanto mais a gente se entrega para isso e se doa, mais poder a gente tem sobre nós mesmas e mais livres nós somos, você não percebe? A Com liberdade que a gente está tendo de conversar sobre isso, de se fazer convites para viajar, o que antigamente a gente, por outras razões, não tinha, porque a gente não servia só, Uhum. enfim. Na verdade, a gente vê que a gente fecha um ciclo, né? Que já é aquilo, né? E aí você abre outro, porque não tem como a gente ficar no passado. A nossa vida é sempre para frente. É futuro. A gente nós já construímos quem, né? Nós somos hoje, estamos construindo hoje o que seremos amanhã. Então, a vida é isso. Mais poder, com mais liberdade ainda, e a tendência é aumentar isso. Com Vamos certeza. juntos. Vamos juntas. Até mais. Obrigada. Obrigada. Sucesso aí no podcast. Obrigada. Tudo de bom para você. Bem pelo trabalho. Beijo. Beijo, até mais. Tchau.